Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos trabalhar este bonsai de limão aqui, ó. Este bonsai de limão, galera, passou da hora de fazer um transplante nessa planta. Essa planta tá sofrendo, que tá até difícil de tirar do vaso. E eu vou estar falando isso com vocês, né? A questão, assim, de algumas plantas mais sensíveis que não podemos esperar para poder fazer o transplante. Dentro da arte do bonsai é preciso nós sempre estarmos atentos à saúde da planta e à época do ano também. Como, por exemplo, digamos que eu não faço o transplante desse limão neste momento, né? Nós estamos aí caminhando para o final do verão e iremos começar o outono. Digamos, vou deixar para o final da primavera. Essa planta aqui agora, a tendência dela é cada vez mais ela se debilitar devido a essa necessidade de transplante, né? Ela não está absorvendo adubo, e se eu deixo para o final da primavera, ela vai chegar muito mais fraca no final da primavera, ok? Então pode acontecer de eu perder galhos importantes e eu ter que passar com a minha planta o inverno inteiro, a minha planta mais feinha, né? Porque se eu faço o transplante agora, neste momento, eu vou estar ganhando tempo para minha planta se recuperar e passar com ela o inverno mais bonita, mais sadia, e quem sabe, né? Tô na espera e na expectativa faz tempo desse limão aqui me presentear com limões. Quem sabe na primavera nós temos aí flores de limão. Beleza? Vamos aqui para os procedimentos. Inclusive eu quero mostrar para vocês, né, algumas dicas aí de como tirar a planta do vaso quando a planta não estiver saindo, porque essa planta aqui, pessoal, tá muito dura mesmo. Então é preciso a gente aí utilizar algumas ferramentas e alguns macetes para que nós possamos aí retirar a nossa planta do vaso. Bora lá para os procedimentos de perto. Não sei se todo mundo tem um ancinho deste aqui, ó. Este ancinho, ele tem essa parte, que é multiuso, né? Isso aqui você pode utilizar da forma que você quiser, mas ele tem até essa curvinha aqui, ó, que é muito interessante para a gente poder estar enfiando ela aqui, ó, na borda do vaso, ok? E a gente vai enfiando ela aqui, certo? E vamos aqui fazendo este movimento aqui, ó, em toda a borda do vaso. É demorado, tá, galera? É demorado, mas tudo isso é para que a gente não estrague as raízes da nossa planta e não quebremos galhos também. Tem muita gente, né, que às vezes quer fazer bonsai e vai fazer o bonsai de qualquer maneira, né? Chega ali na planta e já vai, já arranca a planta, tchá, 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 tchá. Não, galera, isso é para viver de produção. Se você tem a sua plantinha em casa, a intenção do bonsai é você fazer as coisas com calma, tá? Vai devagarzinho aqui, ó. Conseguiu colocar aqui o ancinho em uma parte da planta, faz aqui o procedimento, entra com o ancinho na outra parte da planta, faz o procedimento e vai separando aqui e deixando mais folgado para que a planta possa sair. Bem devagar, escutando uma musiquinha, tomando um suco, e assim nós vamos conseguir aqui tirar o nosso limão. Dá uma olhada nas raízes, eu estou muito curioso para poder ver como que tá as raízes deste limão aqui, porque eu não fiz o transplante dele na primavera do ano passado. Eu achei que eu iria conseguir ficar com ele 2 anos sem fazer transplante, mas é uma planta que solta muita raiz, muita raiz. Fazendo esse procedimento aqui só em um lado do vaso, pode ser que a gente vai conseguir tirar o nosso limão. Vamos ver. Se a gente fazer só em um lado, já vai dar pra gente aqui libertar a nossa planta do vaso. As cítricas, pessoal, são plantas assim bem diferentes de outras plantas para a gente poder estar cultivando como bonsai, porque elas têm uma forma muito característica de
crescer raízes, né? Elas são bem diferenciadas de brotação. Então, bonsai de cítricas, é preciso assim a gente estar muito atento à espécie. Ó, já deu uma soltada aqui. É nessas aqui, galera, que quando as pessoas não têm paciência, às vezes acaba quebrando um vaso, hein? Olha aí, que beleza de raízes, muita raiz, hein? O segredo para a poda de raízes, né, para podarmos as raízes da nossa planta de maneira segura, tá? E de maneira correta é o seguinte: a primeira coisa é entender que nós não precisamos deste enovelamento aqui nessa parte da planta, ó. Isso aqui, se a gente fizer, deixa eu pegar aqui o hashi, que vai ser mais fácil, que esse aqui tá meio duro, ó. Se a gente colocar o hashi aqui, ó, dessa maneira e fizer isso, ó, veja bem, ele vai sair aqui quase que inteiro, ok? Este enovelamento, ó. Essas raízes que rodeiam, né, que faz essa volta pelo vaso aqui, nós não precisamos dessas raízes. O que acontece com essas raízes se a planta permanecer no vaso, né? Com o tempo essas raízes começam a morrer. Não tem espaço mais para elas crescerem, né? E elas vão começar a morrer. Nesse ponto aqui também nós começamos a notar, ó, que algumas delas vão ficando muito grossas. Olha o tamanho, galera. Olha o tamanho dessa raiz, ó. Minha planta tá aqui, ó. Então elas circulam todo o vaso e elas acabam perdendo, né? Ou não emitindo a parte delas que alimentam a planta. Então todas as raízes grossas a partir deste ponto nós vamos estar cortando. Cadê aqui o meu alicate? As raízes grossas aqui, ó, já vou estar eliminando, porque veja, eu eliminando essas raízes aqui, dá uma olhada na quantidade de outras raízes finas que vai ficando aqui na minha planta, ó. Essas raízes finas são as raízes responsáveis pela alimentação da planta. Outra forma de estar fazendo isso também, ó, é estar cortando aqui, ó, circularmente, respeitando e seguindo aqui a linha, né, do formato do vaso da planta. Nós vamos cortando todas as pontas que estão aqui, ó. E você sabe o que faz também com que o nosso transplante seja seguro, ok? É a utilização de um bom substrato para a nossa planta. Porque se você tem um bom substrato para a sua planta, você só tem a ganhar. Dá uma olhada na quantidade de raízes que ainda está sobrando aqui, ó. Raízes que se alimentam, raízes alimentadoras, ok? E eu estou entrando com a tesoura aqui, ó, cortando substrato e raízes junto, ó, diminuindo cerca aqui de 1 ou 2 dedos no substrato. Agora, se você quer pegar a sua planta, né? Tirou sua planta do vaso. Aqui tem uma coisa interessante para mostrar para vocês, que é onde a gente coloca o adubo, ó. Dá uma olhada no bolinho de raízes que cria, aonde a gente coloca o adubo. Então é legal a gente tirar esse bolinho também, para que ele possa criar outro bolinho, quando a gente for colocar novamente. Substrato no bonsai é tudo, tá? Porque o substrato vai fazer com que você sempre vá ter uma planta sadia, ok? Agora, se você pega a sua planta, né, eu estava dizendo ali, se você pega a sua planta e a sua planta não está demonstrando isso aqui de raízes, não está demonstrando assim essa quantidade de raiz emitida, então vai ser outra coisa vai ser aí o fator talvez da planta estar debilitada, então não vai ser transplante, ok? Porque se você fez o transplante do seu bonsai e o seu bonsai não está enchendo o vaso de raízes, tem alguma coisa de errado aí. Pode ser o substrato, pode ser a rega. É preciso verificar o fator que esteja fazendo isso. Então cortei tudo aqui, ó, na minha planta. Chega, Diogo? Não. Agora eu vou estar fazendo uma pequena escarificação, ó, na superfície. Tirar aqui o arame de sustentação.
Essa escarificação vai ajudar a gente a estar renovando o substrato superficial também e ajudando também o enovelamento superficial aqui, ó, tirando os musgos, porque quando fazemos o transplante é hora de darmos manutenção como um todo no substrato também, ok? Essa planta tem uma raiz aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou estar estarei tentando arrumar essa raiz aqui. Eu iria cortá-la, né? Mas caso eu consiga tirá-la, e eu acho que ela vai sair, eu vou estar direcionando ela para outro local aqui. Ó, veja bem, quando eu for fazer o transplante agora, ó, eu vou estar colocando ela nesse sentido aqui, ó, ok? Para que ela não cruze por cima das outras, eu vou estar colocando ela neste sentido aqui. A cada transplante depois do nosso bonsai pronto, a gente sempre vai estar devolvendo ou criando alguma beleza nova nele também. Mais uma raiz grossa aqui, um bolo na superfície. Diogo, por que algumas raízes são pretas e outras raízes são brancas? As raízes brancas que vemos nas nossas plantas são raízes que não estão em contato com o substrato, né? São raízes que estão lá na borda do vaso, então não estão sujas de terra, né? Então por isso que elas ficam brancas, e essas raízes que estão no substrato aqui tendem a ficar aí mais escurinho. Feito este procedimento aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo uma rega com um jato de água aqui, ó, por cima deste meu substrato, vai ajudar a tirar um pouco de barro, um pouco de musgo, para estar refazendo o transplante da minha planta. Lavadas as raízes da minha planta, pessoal, ficaram aqui até mais branquinhas. Eu vou ter aqui uma pequena mudança de planos. Aquela raiz que eu iria colocar para este lado aqui, ó, eu vou estar eliminando ela, porque como eu tenho aqui outras raízes saindo, tá? Nesta base aqui, ó, vai ficar mais interessante essas outras raízes crescerem. Então, feita essa poda de raízes, e toda a poda de raízes que nós vemos que fica aqui, esse miolinho, é interessante a gente estar colocando ali uma pastinha cicatrizante, ok? É muito importante isso. Estou utilizando aqui uma pasta japonesa, tá? Presente do meu amigo Jefferson, mas nós temos no canal aí vários vídeos sobre pastas paliativas, como por exemplo, a cera de abelha também é um ótimo cicatrizante, ok? Passado ali a nossa pastinha, vamos agora para o transplante. Dei uma limpadinha no vaso para fazermos o transplante. Vamos medir aqui agora para ver. Ótimo, galera. Vai servir mais espaço para o crescimento das raízes. E vamos também fazer uma poda no limão, ok? Vamos estar fazendo uma poda nele. Estou tirando mais um pouquinho de raízes por baixo aqui, ó. Vamos estar fazendo uma poda na parte aérea, porque como tiramos aqui 1/3 de raízes da nossa planta, nós podemos também estar fazendo uma poda na parte aérea para estar aí havendo um equilíbrio, ok? Esse equilíbrio é muito importante para o nosso bonsai. Agora eu vou estar colocando aqui um pouco de substrato. Ah, galera, não podemos esquecer, né? Do nosso arame. Não passei o arame. Pronto. Agora sim. Arame passado. Um pouquinho de substrato no fundo. E vamos acomodar a nossa planta aqui novamente. Amarrando, galera. Não podemos deixar de amarrar a nossa planta. Para amarrar a planta, a gente não precisa assim amarrar a planta como se estivesse amarrando aqui um
cavalo bravo, viu? Um cachorro bravo. Este arame aqui é simplesmente para a planta não sair após o procedimento. Eu gosto sempre de estar tirando esse arame aqui depois que a planta se estabelece, depois que a planta está firme de novo no vaso aqui. Eu gosto de estar tirando esse arame porque ele começa a enforcar as raízes e eu acho feio também. Acho muito feio. Antes de dar o aperto final para o arame, é muito importante também a gente posicionar a nossa planta, ok? Ver se ela está na posição certinha antes de apertarmos o arame. Posicionada a planta, vamos aqui com o alicate, dar um puxão e aperta o arame. Dá um acabamento aqui para o arame ficar escondidinho. Aqui também, esse puxão aqui é muito legal, ó. Você dá um puxão, caiu o arame, acaba de chegar, tá? Não precisa apertar até sair água, ok? Simplesmente para a planta poder firmar. Depois que a gente aperta o arame, fica mais difícil, tá? Se a planta não estiver na posição, fica mais difícil da gente poder chegar a ela. Então é legal a gente poder ir por partes aí, ok? Para poder fazer um bom trabalho. Tudo ok por aqui? Vamos agora colocar o restante do substrato e trabalhar com o hashi. É muito importante o uso do hashi, tá? Principalmente no substrato velho que ficou nas raízes aqui, ó. A gente pode estar chuchando, tá? E fincando aqui, ó, o hashi no substrato antigo que ficou sustentando as raízes, tá? Isso ajuda a termos uma pequena troca e tornar esse substrato antigo que ficou aqui um pouco mais drenante também. Diogo, e se a gente tirar todo o substrato da planta? Aí já é um pouco uma outra história, tá? Algumas pessoas fazem o transplante retirando todo o substrato. Mas isso nós fazemos quando o substrato utilizado na planta não é um substrato bom, tá? Se a gente constatar que o substrato que ficou nas raízes é um substrato com muito musgo, com muita algas, né? Um substrato que que as raízes não estão bem nele, aí a gente pode fazer um transplante tirando todo o substrato da planta, lavando as raízes, ok? Mas se não há necessidade, vai ser perca de tempo estar fazendo isso, ok? A recuperação da planta também é um pouco mais rápida, a gente mantendo, né, um pouco do substrato antigo. Quanto menos estresse a gente gera na planta, mais rápido é a recuperação dela. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Tá, beleza. Essa planta aqui eu vou até estar utilizando aqui um novo acabamento na superfície do vaso. Ultimamente eu ando utilizando uma caqueira mais fina na superfície do meu substrato aqui. Diogo, e a adubação? Quando que você vai estar utilizando adubo na sua planta? Neste caso aqui, eu vou estar começando a adubar a minha planta novamente, aproximadamente daqui uns 20 dias, tá? Eu vou estar fazendo uma poda nela que vocês vão acompanhar. Quando eu notar que a planta está começando a emitir raízes, que a planta está respondendo com alguma brotação, eu vou estar fazendo uma adubação leve. Porque como é que eu posso dizer? É uma intervenção violenta, galera, essa questão da poda de raízes, né? Feito dessa forma, que eu falei para vocês, não tem erro. Mas se você adubar
a sua planta de forma errada, né? Aí você já vai estar comprometendo muito a sua planta se você adubá-la neste momento aqui, porque, digamos, né, você faz aí uma cirurgia, passa por uma cirurgia, como é que você vai comer aí um prato de feijoada, né? Quando você faz assim algum procedimento cirúrgico, você tem uma dieta mais leve. E isso que nós fizemos nas plantas, na planta, né, é um procedimento cirúrgico. E a maioria, né, das intervenções utilizadas no bonsai são procedimentos cirúrgicos nas plantas que precisam ser levados em consideração na questão da alimentação da planta, ok? O substrato que utilizamos na planta, ele já contém uma certa quantidade de adubo, né? Essa terra para vasos e floreiras que foi utilizada aqui, ela já contém um certo adubo. Então aqui, ó, ficou aproximadamente um dedinho, tá, de superfície no substrato, que eu vou estar utilizando uma caqueira mais fina aqui, que eu acho que está dando um acabamento bem legal nas plantas, e como eu tenho, eu vou estar utilizando e mostrando para vocês. É uma caqueira, galera, bem fininha, ó, sem pó, bem peneirada, tá? Eu consegui essa caqueira aqui há um tempo atrás, então eu estou utilizando ela aqui no acabamento, na superfície da minha planta, porque eu acho que está ficando bonitinho, e para a planta poder passar mais esse ciclo, vai ser legal. Tem a galera que gosta de plantar um musgo, né? Inclusive eu tô com a ceriça ali, que tá na horinha de dar uma manutenção nela, né? Vou estar gravando um vídeo para a escola de bonsai com essa ceriça aqui, ó. Ela tá com o musgo aqui precisando de uma manutenção. Olha a copa dessa planta por baixo, galera, que legal dessa distribuição de galhos nessa ceriça. Tá precisando aqui de alguns aparos e algumas manutenções. Então tá feito aqui o transplante do nosso limão, e eu vou estar resumindo com vocês agora aí sobre essa questão de fazer transplante com segurança para a sua planta. Agora é hora da gente estar podando a nossa planta aqui, ó, retirando todos esses galhos que estão salientes, especialmente esses galhos de cima aqui. Isso aqui já vai dar um equilíbrio para a nossa planta, ok? Eu não vou estar realizando uma desfolha nessa planta porque não vai ter essa necessidade. Não houve aqui uma poda de raízes tão severa assim. Então, se você quer entender como fazer um transplante com segurança, presta atenção no que eu vou estar falando para você aqui agora. Primeira coisa, se você cria o seu bonsai em um bom substrato, você viu aí que ele vai te dar boas raízes. Isso aí já é fundamental, porque toda vez que vai ser preciso fazer um transplante, a sua planta vai ter a saúde necessária nas raízes para aguentar a poda, ok? Podar 1/3 das raízes, ok? Uma terceira parte das raízes pode ser eliminada. Algumas plantas mais resistentes aceitam podas até mais que isso. Podando 1/3 das raízes, você vai estar escarificando a superfície do substrato, escarificando também aí as laterais, colocando a planta no vaso novamente e fazendo a rega. E você deve deixar aí, para quem não tem experiência, deixar a planta na sombra aí de 15 a 20 dias, tá? Porque isso vai estar ajudando a planta aí a se recuperar e não se desidratar bastante. Pessoas com mais experiência já colocam até a planta no sol de uma vez, porque entendem aí essa questão do equilíbrio, né? Equilíbrio entre raízes e folhas, ok? Fica essa dica para vocês. Poda realizada, e está aí o nosso limão lindo novamente. E eu estou na esperança, hein? Estou na esperança de ver o nosso limão frutificando ainda. Quero muito ver esse limão aqui cheio de limõezinhos, quem sabe aí o ano que vem. Vou estar fazendo aqui algumas adubações diferentes nele durante este outono agora e o início da primavera também, para poder estimular um pouco mais aí essa floração.
talvez ele ainda não tenha alcançado uma maturidade, né, para poder estar florindo, porque até hoje não emitiu nenhuma flor. Beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha no vídeo e de conhecer a nossa escola de bonsai online, que vai estar na descrição desse vídeo aqui, a página da nossa escola. Pessoal, e eu peço também, neste vídeo aqui, deixem aí nos comentários aí algum vídeo, né, que vocês queiram ver aqui no canal, algum tema que vocês queiram ver aqui no canal, deixem nos comentários aí que eu vou estar tentando elaborar para vocês vídeos a partir do comentário de vocês aqui nesse vídeo, beleza? Abraço fraterno, e se ficou alguma dúvida a respeito do transplante, é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo.